Você sabia que Pedro era casado? Você sabia que Paulo chamou Pedro de dissimulado porque ele estava de uma forma muito falsa comendo com os judeus e não comia com os de outras nações? Você sabia que a Bíblia diz, no livro de Coríntios, que os apóstolos levavam suas mulheres para as viagens missionárias? Paulo fala isso. Você sabia que isso e muito mais está nas Escrituras? Você vai ver nesse vídeo. Acompanhe. O que é que a Bíblia nos diz sobre isso? Será que os textos das Escrituras nos dão alguma luz acerca dessa dúvida? Será que era proibido aos apóstolos, os discípulos, os seguidores de Jesus terem suas mulheres mesmo antes ou até casarem depois de estarem seguindo Jesus? A Bíblia vai nos dar muita luz sobre isso. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre esse assunto, inclusive sobre o papado, onde se diz que Pedro foi o primeiro papa. Será que foi mesmo? Nós vamos entender com mais exatidão ao longo que o vídeo for sendo desenvolvido. Antes de mais nada, nós vamos começar aqui citando alguns versos para que você possa pesquisar. Marcos, capítulo 1, verso 30, Mateus 8, 14 e Lucas 4, 38. Todos esses versos vão esclarecer sobre um fato que aconteceu entre Jesus, Pedro e sua sogra. A sogra de Pedro estava doente, então Jesus vai lá e cura ela. Todos esses versos desses três evangelhos relatam esse acontecimento. O que é que nós podemos dizer acerca do papado de Pedro? Será que ele se divorciou da mulher depois que começou a seguir Jesus? Será que ele abandonou ela? Primeiro, nós sabemos que Deus abomina o divórcio, como diz no próprio livro de Malaquias 2,16. Nós sabemos que Deus é contra aqueles que fazem as suas mulheres ficarem viúvas, mesmo em vida, tá certo? Deus tem um grande carinho por viúvas e órfãos naquela época, porque ficavam desamparados, não havia previdência social, não havia meios desse povo viver. Então, o que é que acontecia? Uma das determinações do próprio Cristo, de Deus, era cuidar dos órfãos e das viúvas. Essa é a religião verdadeira quando Tiago escreve a sua carta. O que eu posso afirmar de antemão é que os apóstolos tinham mulheres e eles levavam essas mulheres nas suas viagens. Leia, então, 1 Coríntios 9, capítulo 4, 5, 6, 7 em diante. Vai dizer o seguinte: não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente? Como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, Cefas. Aqui ele está dizendo que eles têm direito de comer e de beber, de levar suas esposas nessas viagens longínquas, viagens missionárias, onde eles iam evangelizar e com certeza passar muito tempo fora, inclusive anos e anos fora de casa, como aparecia o próprio Paulo. Aqui ele vai dizer com características sobre também a proibição do casamento que aconteceria por algumas crenças pagãs, doutrinas de demônios que surgiriam no futuro. No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 3, ele vai dizer: mas o Espírito, que é o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos dias, tempos que alguns abandonariam a fé, irão apostatar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a mente cauterizada, sua própria consciência fechada. Aí no verso 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de que usem deles com ação de graça. Veja aqui que esse pessoal usado por doutrinas de demônios proibirão o casamento. Você não nota nenhuma proibição de casamento para os apóstolos. Pelo contrário, eles estão reclamando aqui dessa proibição de casamento. E você vê lá em 1 Coríntios 9, mais especificamente o verso 5,
que os apóstolos levavam suas mulheres nas viagens missionárias. Aqui não eram só os apóstolos, os próprios irmãos de Jesus. E não são irmãos de consideração ou irmãos de fé, mas irmãos de sangue. E aqui nós vemos em Lucas 8, verso 1 ao 3, nós vamos ver que Jesus ele caminhava pregando com os 12 apóstolos, ensinando o evangelho do reino de Deus. E no verso 2 diz que algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos e enfermidades, como Maria Madalena, que saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana, muitas outras os serviam, ajudavam nessas jornadas. E eram mulheres que acompanhavam Jesus e seus discípulos. Então, por que essa proibição de mulher também poder ajudar? Por que essa proibição de casar com essas mulheres? Essas proibições surgiram séculos depois, misturadas com esse paganismo católico que aconteceu devido a uma série de junções de sincretismo na igreja, que foi arrancada e levada de uma forma forçosa a Roma, porque não havia líder de uma forma crucial na igreja primitiva. Nós vemos aí o pessoal acusando Pedro de ser o primeiro líder, quando na verdade quem presidiu o Conselho de Jerusalém, quem foi o cabeça ali foi Tiago. E até o próprio apóstolo Paulo, ele entrou em combate com Pedro, ele questionou Pedro, ele apontou Pedro como errado, chamou Pedro de dissimulado. Você pode ver no verso citado aqui abaixo. É muito claro que não há margem nenhuma para a interpretação de que Pedro foi o primeiro, vamos dizer assim, líder da igreja, porque não havia líder, um líder apenas. Existia um conselho. Existia, posteriormente, após os apóstolos, bispos que cuidavam das cidades principais, e os bispos regiam, organizavam, arregimentavam as igrejas com os pastores menores ao redor. É isso que acontecia. Não havia um bispo supremo que governava sobre todos os bispos. Essas repartições aí foram criadas depois. Algo que era completamente errado, não foi criado por Cristo, não foi instituído assim, porque se um errar, quem vai corrigi-lo? Existe um conselho que decide as coisas na igreja, não um líder supremo, inerrante, infalível, porque nós sabemos que Pedro foi tentado, ele foi usado pelo próprio diabo para falar coisas para Jesus, e Jesus o repreendeu, chamando de Satanás, afasta-se de mim. Nós vemos claramente que Jesus fala algumas coisas para Pedro, e Pedro, de uma forma muito rústica, não aprendia, ao negar o próprio Jesus. Em um livro que eu fui consultar aqui, eu vi que algumas pessoas são atribuídas como papas. Começa depois de Pedro com Lino, depois Anacleto, depois Clemente I, depois Evaristo, depois Alexandre I, depois Xisto, e aí vem. Aí eu pergunto, por que é que nessa época existiam apóstolos de Cristo vivos? Inclusive nós podemos citar aqui o próprio João, o apóstolo, que era o discípulo mais amado de Cristo. Por que é que esse discípulo mais amado de Cristo não virou papa? E eles colocam aqui pessoas que ninguém nunca nem ouviu falar. Não tem citação na Bíblia desse povo. Não tem citação nos livros históricos. Nada. E aqui eles colocam como personagens como se fossem papas. E eles não eram, não estavam nem sequer em Roma. É muito interessante essas teorias que surgem do nada e o povo simplesmente acredita e cai. Se fosse para escolher alguém, o último discípulo de Cristo vivo era João, o apóstolo, que escreveu o livro de Apocalipse. Aqui nós nos perguntamos por que o discípulo amado do Senhor não virou apóstolo, não virou papa.
há que se pensar. Por que é defendido que Pedro seria o líder, se ele próprio Pedro é chamado por um dos apóstolos de dissimulado? Porque estava comendo separadamente somente com os judeus e estava rejeitando, estava com preconceito contra os gentios. Não queria sentar na mesa daqueles que vinham de outras nações. Pedro não foi o primeiro papa. Nunca foi. Pedro não governou igreja nenhuma. A Bíblia nos deixa isso muito claro. Pedro era casado, os apóstolos eram casados, levavam suas mulheres nas viagens missionárias. Por que é que a igreja defende uma coisa que não tem nenhuma fundamentação? Essas doutrinas surgiram séculos depois. Infelizmente, o povo está sendo enganado, levado à abstinência de coisas que são naturais. É por isso que acontece muitos escândalos. É por isso que acontece muitas coisas saindo fora dos trilhos. Porque é um efeito reação em cadeia. Esse pessoal começa a mudar o uso natural e tira as pessoas daquilo que é já comum, que já é previsto. Então é um efeito bumerangue. Eles tiram daqui e vai faltar lá na frente. Deus não deu ordem nenhuma para que seus seguidores, para que seus apóstolos, que os seus pregadores não tivessem mulheres. Como é que eles vão criar uma lei, uma ordem que Cristo não criou, que Deus não criou? Até mesmo no passado, os próprios levitas, sacerdotes, sumos sacerdotes, eles tinham mulheres, eles tinham esposa. Moisés tinha, Arão tinha, os profetas tinham, Davi tinha. Por que eu devo acreditar que Pedro era papa? Onde é que tem dizendo isso na Bíblia? Tem dizendo ao contrário. Por que eu devo acreditar que esses homens não tinham esposas? Se a Bíblia diz o contrário. Por que eu devo acreditar nessas lorotas que surgiram depois de muitos séculos? Se eu tenho a própria palavra de Deus me dizendo o contrário. Fica aí a se pensar. Nos veremos nos próximos vídeos.